Vou falar sobre a flexibilidade de Deus. Abra sua Bíblia. Vamos meditar na palavra. Glória a Deus. Só botar um pouquinho de retorno aqui, por favor. A flexibilidade de Deus. Vamos lá? Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao versículo de número 12. Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao versículo de número 12. Chegou. Muito bem, obrigado. Hebreus 10 e 12 diz assim: diz ainda, se é a versão NA, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestes. Como um manto tu os enrolarás, e como roupa serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Quem diz amém? Se puder projetar aí, irmão Tiago, para os irmãos acompanharem. Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao versículo de número 12. Se ele projetar ali, para que toda a igreja. Capítulo 1, versículo 10 ao 12. Vamos lá, 1, 2, 3, já. E tu, Senhor, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todas eles, como roupa, envelhecerão. Deixa ele mudar ali. E como manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Amém? Amém? Glória a Deus. Esse texto é um dos textos que está na relação daqueles que tratam acerca de um dos atributos de Deus, chamado de imutabilidade. Esse atributo de imutabilidade é algo inerente, incomunicável, é um dos atributos incomunicáveis de Deus, ou incomunicável de Deus. Existem atributos divinos que ele comunicou aqui não é falar, é compartilhar. Ele compartilhou, ele quando criou o homem, ele deu desses atributos ao homem. Por exemplo, na relação dos atributos morais, Deus deu ao homem o potencial de amar, entendeu? O potencial de desenvolver ações justas, de agir justamente. Então, esses atributos, justiça, amor, são atributos comunicáveis, são coisas que Deus tem nele, mas quando ele nos criou, ele nos deu, e nós temos também essa característica desses atributos em nós, impresso em nós, como uma herança que Deus nos deu a partir da criação. Porém, existem atributos de Deus, em Deus, que eles são exclusivos daquilo que Deus disse a Isaías: a minha glória não darei a outrem. Essa glória que Deus não comunica a ninguém, são coisas que pertencem exclusivamente a Ele. São coisas que pertencem a Deus, tanto à sua natureza quanto ao seu direito. Ao seu direito. Então tem coisas que é direito de Deus, por exemplo, ser adorado. Isso aí só Deus tem o direito de ser adorado.
Jesus disse a Satanás: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, mas ninguém pode ser adorado, nem os anjos, nem homem, nem ninguém pode ser adorado. João, quando foi arrebatado e viu o anjo que estava ali para lhe passar as revelações, ele disse que prostrou-se diante do anjo, e o anjo disse: levanta-te, porque eu sou teu conservo. Conservo quer dizer, eu sou servo igual a tu, eu estou, como tu és servo dele, eu também sou, somos servos juntos. Eu sou teu conservo, somos servos do mesmo ser que merece adoração. E o anjo repreende, né? Do mesmo jeito, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra para adorar Pedro, e Pedro: ora, levanta, eu sou homem, rapaz, tem que nada adorar homem, adoração é algo exclusivo de Deus. Ninguém absolutamente tem direito de ser adorado, somente Deus deve ser adorado. Então existem atributos em Deus que eles são exclusivos dele, são atributos que pertencem a Deus, que ele não compartilha com ninguém, e dentre esses atributos está a sua imutabilidade. E eu escolhi esse tema um tanto teológico para ministrar uma palavra doutrinária hoje. É difícil falar doutrina usando teologia em alguns lugares, por causa da falta de acesso de alguns irmãos às terminologias teológicas, mas eu vou procurar de forma mais simples passar essas informações que reuni aqui dentro do texto da ontologia bíblica, para comunicar verdades acerca desse atributo, que eu vejo muita gente cometendo erros sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda, Deus é imutável, nada nem ninguém consegue mudar a Deus. E daí você se depara com textos como: Deus se arrepende. Deus se arrepende. Você se depara com texto, Deus dizendo: eu não vou cumprir mais o que eu te disse. Aí a gente fica naquela bifurcação: e aí, Deus é imutável ou não é imutável? Então eu vou falar sobre a flexibilidade de Deus, amém? Para ficar bem claro, anotem aí a flexibilidade de Deus. E a doutrina da flexibilidade divina está dentro do contexto de sua imutabilidade. O verbo mudar traduz-se por transformar, deslocar, alterar, trocar, variar ou tornar-se diferente do que era. Então a doutrina da imutabilidade de Deus é facilmente perceptível nas escrituras sagradas. Primeiro, porque em relação à sua natureza, seu caráter e tempo, Deus é inflexível. Deixa eu destacar isso aqui. Em relação à sua natureza, seu caráter e ao tempo, Deus é inflexível. Deus não muda jamais. Você vai ver isso em Malaquias 3:6. Malaquias 3:6. O Senhor diz aos filhos de Israel: eu, o Senhor, não mudo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. E ele está falando isso em relação à sua natureza, ao seu caráter e em relação ao tempo. Deus, ele é inflexível, não sofre nenhuma flexibilidade nesse aspecto em sua natureza, em relação ao seu caráter e ao tempo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o escritor da carta aos Hebreus diz: porque ele, o Senhor, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nessa visão, nessa versão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A imutabilidade, a inflexibilidade de sua natureza, de sua essência. Em Tiago capítulo 1,
versículo de número 17. Tiago capítulo 1, versículo de número 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombras de mudança. Deus não sofre flexibilidade com relação ao seu caráter. E quando eu digo em relação ao tempo, porque o que Deus decidiu em relação a mim e a você, se a gente permanece fiel a Ele, Deus continuará na mesma posição, no mesmo afinco, no mesmo objetivo, na mesma ação assistencial à nossa vida. Não importa se você não é mais a mesma pessoa fisicamente, exteriormente. Deus pode ter te falado algo quando você era adolescente, criança, e o tempo se passou, você hoje já tem algumas rugas, alguns cabelos brancos, e talvez fique se questionando: e o que Deus me falou lá atrás? Aí você vai ver que Deus é imutável com relação a você, naquilo que Ele lhe falou, você estando ou permanecendo dentro de sua vontade. Isaías 46, versículo de número 4, mostra a imutabilidade de Deus em relação ao tempo. Diz assim: até a velhice de vocês, Ele diz o que? Eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, eu os levarei, eu os carregarei e os salvarei. Deus está dizendo: a tua fragilidade física não altera nada do que eu tratei contigo na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude. Eu sou o mesmo para continuar vigiando naquilo que te falei, e a gente não pode perder isso de vista, estas convicções, porque às vezes o tempo age como inimigo da nossa fé. Às vezes o tempo trabalha a favor da nossa fé, mas se a gente não prestar atenção ao que a palavra de Deus nos diz, é possível que o tempo venha trabalhar contrário à nossa fé, fragilizando-nos, porque o tempo ele pode levar-nos a crer que pelo nosso envelhecimento certas promessas não serão mais realizadas, cumpridas na nossa vida. Só que Deus está dizendo: o tempo pode passar, você pode envelhecer, mas eu continuo o mesmo. Eu continuo o mesmo que te falei lá atrás, vou continuar o mesmo até o final da sua jornada. E queridos irmãos, este é o primeiro aspecto desse atributo, que é a imutabilidade, a inflexibilidade de Deus em relação ao seu caráter, à sua natureza e ao tempo. É algo que é perceptível nas Escrituras. Contudo, é sabido que Deus, Ele é flexível em relação aos seus sentimentos. O humor de Deus se altera. O humor de Deus sofre alteração. Ora a gente vê na Bíblia Deus alegre, ora a gente vê na Bíblia Deus irado. Isso mostra que existe mudança de humor em Deus. Uma hora você vê Deus muito contente com a pessoa, outra hora você pode perceber que Deus pode estar irado com aquela pessoa. Eu vejo na Bíblia Deus dizendo a Moisés: quando você e Arão entrar na terra que eu prometi. Mas também eu vejo Deus dizendo: nem você e nem Arão vai entrar na terra que eu prometi. Deus muda de humor, e é justamente esta mudança que revela a flexibilidade de Deus. Que mudança é essa? Que flexibilidade é essa?
E a Bíblia, ela é muito clara em relação ao aspecto flexível de Deus, pois está em conotação com seus sentimentos, com os seus atos, vontade e até mesmo pensamento. Em Gênesis capítulo 6, abra a Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 5 e o versículo 6, você vê Deus flexível diante da realidade do homem, quando ele diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Deus olha para aquela geração antediluviana, e Deus, como Ele é atemporal, simultaneamente Ele conhece passado, presente e futuro. Então, como Ele é atemporal, Deus assiste todo o cenário daquela geração e diz: eles não vão mudar. Por mais que o meu espírito contende com ele ou tente convencê-los de seus pecados, eles não vão mudar. Eles decidiram ser desobedientes para sempre à minha palavra e à minha vontade. Então é sobre esse prisma, sobre essa visão, que Deus externa um sentimento de forma antropopática. Deus exprime, Deus revela algo que está, um tipo de consternação que está nele, e ele chega a declarar no versículo de número 6. E o que é que Deus diz no versículo 6? Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. A tristeza não é em relação ao ser humano na sua totalidade, até porque Deus escolheu Noé, mesmo em meio àquela geração, mas recai sobre aqueles que estavam ali. Deus ficou triste por ver aquele povo decidir viver todo o tempo da sua vida na rebeldia, na desgraça, na desobediência, e isso causou essa consternação. Deus revela essa mudança de humor. Deus, que criou com tanta alegria o homem, agora se depara com uma geração caída, desobediente e obstinada a viver uma vida de desobediência até o final. Então é aí onde Deus diz que se arrepende de ter feito o homem, e ele está se referindo àquela geração. Esse arrependimento de Deus não é semelhante ao arrependimento do homem. O arrependimento do homem, metanoia, é o homem mudar de pensamento de algo que ele fez, realizou, praticou ou planejou. O arrependimento de Deus não tem nada a ver com a metanoia, com algo que Deus fez e fez errado. Não, Deus se arrepende daquela geração por conta da decisão, do comportamento. Isso é tipo uma reação de Deus, a tristeza de Deus por ver um povo que Ele fez com tanto carinho, prazer, alegria, e contra os seus desígnios, persistir no mal. Então Deus se entristece daquela geração. E existem vários textos onde a Bíblia fala dessa flexibilidade. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a Bíblia mostra a flexibilidade de Deus em relação à promessa. Deus faz a promessa aos descendentes, ou melhor, à família de Eli, e Deus diz a Eli que ele e os seus descendentes estariam ali perpetuamente servindo no santuário. Mas quando a família de Eli decide viver uma vida de pecado, de desobediência, Deus envia um pregador anônimo para comunicar uma mensagem tão profunda e importante, que é acerca da sua flexibilidade em relação à promessa. E como é bom ser obediente a Deus, porque se aquele pregador não fosse entregar a mensagem porque não era uma pessoa renomada, a gente não teria ciência de que Deus é flexível em relação à promessa.
Pois esse texto ele é muito claro. Diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz. Quem é que diz? Quem é que está falando? Deus. E o que é que ele diz? Vamos lá. Na verdade, eu o quê? Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andaria diante de mim para... Mas agora, olha a mudança. Mas agora, o Senhor diz. Quem é que está falando? O mesmo que falou lá em cima do texto é o mesmo que está falando aqui. Ele diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me, porém desprezarei os que me... Deus está dizendo: eu não tenho compromisso de cumprir promessa na vida de quem não assume compromisso de fidelidade comigo. Eu não vou cumprir promessa em quem não se mantém fiel a mim. É Deus dizendo: eu sou flexível em relação à promessa. E daí muitas pessoas perguntam: por que é que faz tanto tempo que Deus não cumpriu? Ou essa questão de tempo está dentro de uma cronologia proposital de Deus, como ele fez com Abraão, ou talvez você não esteja mais no lugar que Deus fez a promessa a você. E é bom fazer uma retrospectiva, uma análise, uma investigação de como você estava, onde estava e de como você está e onde estar, para ver se você ainda está dentro dos acordos que foi feito com Deus. E é importante a gente fazer isso, para que a gente não incorra no erro de ficar esperando algo que Deus nunca vai cumprir. E não ficar dizendo que Deus é infiel, quando na realidade o problema está em nós. Não é em Deus, é em nós. Porque Deus, quanto à sua natureza, Ele é imutável. Ele é imutável. Mas quanto à sua vontade, Ele é flexível. A vontade de Deus muda. Os sentimentos de Deus mudam. Os pensamentos de Deus mudam. E a Bíblia atesta isso. E aqui nós temos um exemplo: Deus mudando para a família de Eli, Deus mudando para os descendentes de Eli, e dizendo: não vou cumprir o que eu disse a vocês lá atrás. Não vou cumprir. Isso é uma flexibilidade, não no caráter, porque quando Deus diz não vou cumprir, essa decisão está ligada diretamente a um caráter firme, santo. É que Deus não vai compactuar com quem está em pecado. Deus não vai compactuar com quem está na desobediência. Deus não louva o pecado, nem condena a obediência. É o contrário, Deus louva a obediência e condena o pecado, irmãos. E louvar aqui é elogiar. E a gente precisa saber disso. Tem pessoas que vivem errado e quer que Deus aplauda. Meu filho querido, porque é isso que nós estamos vendo em nossos dias, nessas pregações coach, os pecadores sendo aplaudidos, as pessoas em adultérios, as pessoas amancebadas, as pessoas vivendo em pecado, as pessoas bebendo, farrando, e querem estar na igreja, querem receber uma palavra de ânimo de Deus. Eu sou contigo, meu filho, eu estou do teu lado. Quem disse isso? Quem disse que Deus vai louvar o pecado? Deus condena o pecado. Deus louva a obediência. E a gente precisa entender isso em Deus, porque se em algum caso Deus não cumprir uma promessa na minha vida, não foi Deus quem mudou. Simplesmente por mudar, fui eu que o provoquei a ser flexível naquilo que Ele está sendo comigo. A flexibilidade de Deus está muito mais atrelada à sua reação do que propriamente à sua ação. Toda a ação de Deus tem propósitos positivos, mas as reações de Deus são variáveis. As reações de Deus estão muito atreladas às nossas ações.
As reações de Deus estão atreladas ao meu comportamento, às minhas atitudes. Se eu decido ser fiel, um juízo que Ele iria enviar, Ele deixa de enviar e envia a bênção. Se eu decido ser desobediente, a bênção que Ele prometeu, Ele desiste e envia o juízo. É por isso que as flexibilidades de Deus estão muito mais ligadas às minhas ações diante de Deus. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Quem está me entendendo, diga amém. Porque misturar teologia com doutrina às vezes fica meio complexo, mas eu acredito que dá para a gente alcançar. E eu não estou subestimando o conhecimento de vocês, mas é porque a igreja é um corpo misto. Tem pessoas novas convertidas, tem pessoas recém-chegadas, e eu me preocupo como pastor de entregar a mensagem que todos venham alcançar o entendimento. Eu não prego só para acadêmico, eu prego para ovelhas. Amém? Eu prego para ovelhas. Quando eu preparo um estudo, eu não estou preocupado com os doutores que tem aqui, eu estou preocupado com as ovelhas que vêm buscar o alimento do céu. E eu lembro agora de um pastor que uma vez ia pregar num grande evento, eu acho que foi o pastor Pedro Lins, saudosa memória que eu vi ele contar, não foi com ele, se foi com ele eu não sei, que aqueles homens falavam muito de forma indireta, né? Lembra que as pregações eram indiretas? Aqui não tem, mas ele estava dizendo aqui que aqui tinha. As pregações não eram assim ontem, né? Antes, eu estou falando isso aqui, mas aqui não tem. Já eu não, sou mais a fonte de aqui tem. Porque Deus não manda uma mensagem para voltar vazia, né? Uma palavra. Mas aqueles homens que tinham muito mais sabedoria do que eu, eles pregavam às vezes uma palavra e diziam, aqui não tem. E às vezes quando ia falar dele, e esse comportamento a gente pode adotar, e eu acho louvável, nunca falar, fui eu. Então ele falava, conheci uma pessoa, mas era ele mesmo, semelhante a Paulo. Conheci um homem que foi arrebatado, e depois a gente descobre que era o próprio Paulo que foi arrebatado ali no capítulo 12 em Coríntios. E o pastor Pedro Lins uma vez disse que um certo pastor, se foi ele não sei, se foi outro só Deus sabe, mas um certo pastor ia pregar num grande evento, e quando ele estava se preparando, o pastor daquela cidade ligou e disse, meu amigo, te prepara, porque hoje vai estar o prefeito, hoje vai estar o deputado, hoje vai estar o juiz da cidade, hoje vai estar, e começou a falar das pessoas que estariam. Aí o pastor que estava preparando o esboço disse, avise a eles que eu estou levando comida para a ovelha, se tiver alguma girafa aqui abaixo o pescoço. Aí quando eu preparo, não preparo para a girafa, eu preparo para a ovelha. Geralmente girafa aqui não é crente. E se é crente orgulhoso. Porque tem gente, irmãos, que depois que vai para a faculdade não quer vir para o culto de doutrina, não quer mais ouvir ninguém na igreja, porque o verbo, porque o substantivo, porque o artigo, porque, irmãos, Deus não liga para essas coisas não, irmão. Deus usa pessoas que sabem falar uma linguagem polida, um nível alto. E Deus usa pessoas que falam pro modo, pro donde, pro riba. E se você vier para cá esperar uma aula de português, você veio para o lugar errado. Aqui é lugar de esperar um alimento do céu, o maná do céu. O manar do céu, irmão. E com isso eu não estou fazendo apologia às pessoas serem ignorantes e continuarem analfabetas, mas eu estou dizendo que em Deus não existe nenhuma preocupação com relação ao academicismo. Deus fala para o doutor, Deus fala para o analfabeto, Deus fala para quem sabe ler, Deus fala para quem não sabe ler, Deus fala para quem sabe escrever, Deus sabe para quem não sabe de nada, não sabe nem pegar numa caneta, fica todo cheio de dedo. Deus fala, porque a importância é Deus falar.
Não é você ovacionar o pregador, não é você surpreender o público, não, é as pessoas saírem alimentadas do culto com a palavra de Deus. E às vezes o assunto ele é profundo, não é muito falado, às vezes eu tento simplificar para que todos tenham acesso a essa informação. Então percebam de que Deus, ele é inflexível em seu caráter, em sua natureza, em relação a tempo. Deus não envelhece, Deus não perde energia, Deus não enfraquece, não, Deus não tem idade. Então Deus, ele é inflexível, ele é imutável em relação a esses elementos. Porém, em relação à sua vontade, ao seu humor, aos seus pensamentos, Deus muda. Em Jonas capítulo 4, versículo 2, a gente vê Deus falando com Jonas. Depois a gente vê Deus desistindo do juízo lá em Nínive, porque o povo reagiu positivamente ao aviso de Deus. Então Deus alterou o juízo, Deus não enviou o juízo. Deus de início envia Jonas e diz: o prazo é 40 dias. Minha longanimidade está chegando ao fim com relação a este povo. 40 dias de tolerância. Se dentro de 40 dias eles não mudarem, vou destruir esta cidade. Os ninivitas se arrependeram. O rei, do rei ao súdito, do patrão ao escravo, todos se arrependeram. Até os animais fizeram jejum forçado, mas fizeram. Estabeleceram um jejum até para os animais. O rei se despiu de suas vestes reais, se vestiu de pano de saco como uma expressão externa de humilhação e quebrantamento. Aí o que é que Deus faz? Deus não manda o juízo. Só que Jonas estava lá na arquibancada torcendo para que os ninivitas fossem destruídos. E para que ele ganhasse moral, crédito, vai cair fogo. Eu já estou olhando para o céu, parece que eu estou vendo Jonas lá em cima do monte, aguardando, que era só para ele dar a mensagem. Deus não mandou ele ficar esperando nada. Aquilo ali foi uma decisão dele. Ele dava a mensagem e ia embora. O propósito de Deus com Jonas era entregar a mensagem, mas ele vai, entrega a mensagem e vai para o camarim, vai para a arquibancada. Isso aqui é uma conjectura, e fica lá esperando o juízo de Deus vir para ganhar crédito. Só que passa 40 dias e nada. E eu imagino que quando chegou os 40 dias, ele ficou olhando para o céu, de onde vinha o fogo, como é que vai acontecer. Ficou olhando para a terra, se aparecer algum fogo, como apareceu a Moisés no sarçal, e nada aconteceu. Então Jonas fica irado com Deus, como que dizendo assim: e agora, para onde vai a minha moral? Para onde vai a minha credencial de profeta? Mas nem sempre, irmãos, o profeta, ele é conhecido pelo ato que Deus determinou sobre ele pregar e que aconteceria. Às vezes ele é reconhecido também pela fidelidade a Deus. Nem sempre Deus manda a gente falar e acontece. Por que não acontece? Porque as pessoas mudam. Eu conheço situações em que Deus manda alguém entregar uma mensagem: diga a fulano que ela vai acontecer assim e assim, e de repente não acontece. E a pessoa fica dizendo: será que não foi Deus que me mandou? Foi Deus. É porque no intervalo da sua saída para o seu camarim lá de espera, aquela pessoa se arrependeu. Lembra de Ezequias? Deus mandou dizer que coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Colocar em ordem ali não é porque estava em desordem, era que Deus estava dizendo a Ezequias: escolhe o teu sucessor, escolhe quem vai assumir o trono, porque tu não vai permanecer mais no governo. A ordem era essa. E Ezequias vira-se para a parede e diz: Deus, tu estás lembrado da minha juventude. E enquanto Isaías ia saindo, Deus falou: Isaías, volta. Voltar por quê? Porque o homem está chorando, o homem está clamando. E agora, muda a mensagem, diz a ele que ele vai viver. No intervalo de tempo, o mesmo pregador mudou o sermão. Deus faz isso. Deus faz isso. Um dos elementos que credencia um profeta é o cumprimento.
mas não é o único elemento que credencia o profeta. Que às vezes Deus não cumpre aquilo que disse pela boca do profeta, por haver uma reação no coração daquele que ouviu a mensagem, creu, se arrependeu, Deus alterou a sentença. Em vez de ser juízo, é graça. Amém? Em vez de ser juízo, é graça. Então, pois bem, em se tratando de promessa, de propósitos individuais, dentro do prazo ou do limite de sua longanimidade, a Bíblia mostra-nos que Deus não somente sofre, mas também opera mudanças, quer contrariando o nosso gosto ou aprovando. Tem hora que Deus, Ele muda as suas atitudes, contrariando a gente, ou Ele muda, abençoando o crente. Perceba de que em Romanos capítulo 11, versículo 22, veja esse texto para você entender essa flexibilidade de Deus nos seus atos de justiça. Veja o que aqui diz: considera, pois, leve em consideração, é isso que Paulo está dizendo. Considera, pois, o que? O que? A bondade e o que? E a severidade. Deus é bom, mas também é. Vamos lá, deixa eu ver se a gente compreende esse aspecto do caráter de Deus. Deus é bom, mas também é. Porque na teologia de alguns aí, Deus é só bom. Deus é só bom. Eu conheci até um irmão que ele disse a mim: meu pai tinha umas palavras engraçadas, pastor meu. Eu disse: o quê? Ele disse: é que meu pai gostava mais do pai de Jesus do que de Jesus. Eu disse: como assim? Ele disse: não, porque o pai de Jesus mandava matar logo, e Jesus fica com um arrumadinho de: vem cá, eu restauro. Eu disse: não, irmão, não é que Jesus fica com arrumadinho, não, é propósito, porque a missão dele hoje não é de condenar o mundo, mas ele vai se assentar no trono como juiz. Vai ou não vai? Ele vai ou não vai? A questão é propósito, não é que Jesus é diferente do pai. O pai era severo, já mandava meter a pedra e matar logo o adúltero. Jesus fica: vem cá, se arrependa, então, aquela tolerância. Ele me contando assim, eu disse: não, calma, é uma questão de propósito cronológico. Vai chegar a hora em que Jesus não vai dizer assim: vem e se arrependa, não, venha cá para receber o grau do juízo, porque isso faz parte do caráter divino. Paulo diz: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Agora veja: para com os que caíram, Deus vai ser bom. O camarada caiu, se joga na cachaça, no adultério, aí ele diz: Deus vai me abençoar. Olha, para com os que caíram, o quê? Mas para com vocês, que ele está se referindo a quem está em pé, em comunhão, mas para com vocês o quê? A bondade de Deus. Desde que você o quê? Permaneça na bondade. Permaneça nessa bondade. Do contrário, ou seja, se você cair também, você será o quê? Cortado. É aquilo que eu disse: Deus não vai louvar a desobediência e condenar a obediência, não, é o contrário. Enquanto eu e você se manter obediente, Deus vai nos elogiar. Mas quando a gente decidir entrar no caminho da desobediência, Deus vai nos castigar. E não se engane com as falsas impressões do pecado, porque tem gente que fica: mas pastor, eu vejo pessoas que estão vivendo uma vida assim, e parece que eles vivem melhor do que eu. Você não é o primeiro a pensar isso. Asaf já pensou isso também, que parece que os ímpios vivem uma vida melhor do que a nossa. Mas Asaf disse: quando eu entro no templo eu descubro, porque aqui dentro está a revelação do que vai acontecer com o crente e do que vai acontecer com o ímpio, e você vai ver que Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras com que prestamos e realizamos hoje na casa dele e na presença dele.
E eu estou só começando esse assunto com vocês, porque vocês precisam entender que o fato das aparências mostrarem que há uma certa vantagem entre eles e nós. Lembre-se que as aparências enganam, e enganam mesmo, Por essa razão, essas mudanças, elas são conhecidas como código de relacionamento privado e reações divinas. Para melhor esclarecimento, as ações de Deus causam sempre mudanças positivas. Tudo que tem iniciativa em Deus, porém nas suas reações é que variam, pois depende da forma que respondemos às suas ações. E por essa razão, entendemos que as mudanças de Deus não seguem um padrão metódico. Deus pode operar mudanças usando vários métodos. Eu anotei aqui pelo menos 2 métodos de mudanças de Deus. Primeiro, honrativo. Essas palavras não se encontram em qualquer dicionário, mas são palavras que extraídas do dicionário. Honrativo é um adjetivo que indica algo que confere honra ou distinção. Deus pode operar mudança na vida do crente, numa delegação de honra, honrando aquele crente, sim ou não? Agora deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Quando Deus decide mudar a situação do crente, delegando honra, Deus costuma preservar vivos os inimigos do crente, para assistir o crente ser honrado. E não somente assistir, para comer do banquete de honra que Deus preparou para o crente. Porque tem crente tão vingativo: Senhor, mata ele para que os outros saibam que Tu és Deus na minha vida. Nem sempre Deus faz isso. O Salmo 23, versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. O salmista está dizendo: eu sei que Tu és capaz de preservar meus inimigos, trazê-lo à mesa da minha honra e me destacar diante dele. Eles vão comer o alimento da minha festa e vão assistir o óleo da minha honra descendo sobre a minha cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa: nem todo mundo que não gosta de você vai morrer. Tem gente que vai ficar vivo, que é para eles ver Deus te abençoando na terra. Tem gente que não gosta disso não, porque tem gente que é vingativo. Não quer para morrer, pastor. Morrer nada, vai viver. É para esse marido morrer, pastor. Morrer nada, vai viver, para ver você sendo abençoada na terra. É para essa mulher morrer, pastor. Essa mulher já fez muitos males a mim. Vai viver, e ela vai assistir às bênçãos de Deus, e vai participar dos banquetes que Deus vai preparar para você. Deus vai mudar essa situação, e Deus vai te honrar no meio dos teus inimigos, e os teus inimigos participarão do banquete, e saberão que Deus é Deus, que ainda opera mudança na terra. Deus muda situações honrando o crente. Agora essa aqui é interessante. Essa aqui é importante. É o método inversivo de Deus. E esse método inversivo de Deus, ele tanto acontece aqui, como ele pode acontecer na eternidade. O método inversivo de Deus. Inversivo é um adjetivo que indica algo que inverte ou produz inversão. O método inversivo de Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 8.
Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Provérbios 11, versículo de número 8, diz assim: o justo é libertado da angústia, mas o ímpio vai para o seu lugar. Olha aí, 1, 2, 3 já, vamos lá todos. Tem hora que Deus faz mudança, trazendo o ímpio para assistir tuas honras. Mas tem hora que Deus faz mudanças, levando o ímpio para o teu lugar. Tu estava no lugar de aflição, e ele no lugar de aparente gozo. Deus te leva para o lugar do gozo, e o ímpio para o lugar da aflição. Não brinque com essas coisas não. Cuidado quando você não vê uma pessoa sofrendo e não dá risada, porque Deus pode tirar essa pessoa do sofrimento e botar você no lugar dela. Cuidado quando você não vê uma pessoa passando por certos sofrimentos, tristezas na vida, você não ficar apontando: eu não entendo porque é tão fiel, porque ela é tão fiel e ela vive assim. Cuidado, que Deus pode tirar esse que tu está apontando da dor e colocar tu no lugar dele e no lugar dela. Deus ainda inverte situações. E Ele não somente inverte aqui, Ele inverte na eternidade. Veja aí Lucas capítulo 16, versículo 25. É por isso que eu digo que às vezes as aparências enganam. Lucas capítulo 16, versículo 25. O rico e Lázaro morreram. E lá no estado intermediário, no intervalo entre a morte e a ressurreição, tem um intervalo. Esse intervalo é chamado de estado intermediário. Lá no estado intermediário, para onde vão os espíritos dos ímpios e dos justos? Jesus conta uma história de que o ímpio, que era chamado de rico, e ele não é ímpio porque é rico, ele é ímpio porque não sabia administrar sua riqueza como Deus queria, não usou as bênçãos de Deus da forma certa. É por isso que ele é ímpio. Eu não vou entrar em detalhe, mas você vai ver que esse homem era tão arrogante, que até no inferno ele queria que Lázaro fosse lhe servir. Ele queria ser servido. Até no inferno ele queria que Abraão mandasse Lázaro vir trazer a aguinha para ele. Isso revela o nível de arrogância. Ele sempre viu Lázaro como alguém a serviço dele. Aí ele manda, pai Abraão, ele pede, manda Lázaro molhar o seu dedo na água e refrescar minha língua. Aí veja a resposta de Abraão para ele. Como é que diz aí? Versículo 25. Mas Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve agora. Olha o tempo da mudança. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. Na vida física, Lázaro estava em tormento, chagas, os cachorros, os cães para lamber as feridas, privações, pobreza, miséria, materialmente falando. E o outro não, só festa, só banquete, só pecado, só farra. Mas depois, quando passou a eternidade, e lembre-se que toda a alegria do homem aqui tem um prazo curto. Vai até enquanto você vive, morreu, acabou-se essa alegria. Esse falso prazer do adultério, da prostituição, das drogas, da bebida, tem prazo curto. A Bíblia diz: o mundo passa e as suas concupiscências, mas também diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí a Bíblia diz que agora tu é atormentado e Lázaro é consolado. Deus mudou, Deus inverteu. Deus às vezes faz mudanças assim, invertendo posições.
Este método acontece quando Deus, por um ato de justiça, resolve mudar entre duas ou mais pessoas as posições, circunstâncias ou condições, invertendo apenas os lados entre elas. E aqui vai um conselho: isso não é um incentivo à vingança humana, mas uma mensagem de consolação de Deus para os injustiçados. Eu não estou dizendo que Deus muda de lugar para você se gloriar, não, é para você saber que Deus ainda faz justiça na terra, para você saber que talvez você não veja a mudança aqui, vai ver no céu, porque Deus pode fazer tanto aqui quanto na eternidade, mas que vai mudar, vai, que vai haver uma alteração, vai. E existem casos que Deus muda aqui e muda lá, tanto muda no sentido material, emocional, espiritual, material, físico, quanto Ele muda com relação ao destino eterno. Deus ainda faz inversão, Deus tem um método inversivo, e é dentro desse prisma que nós vamos ministrar uma palavra sobre essa flexibilidade de Deus. Eu estou apenas na introdução, depois eu vou começar a falar e vou mostrar que dentro da ação flexível de Deus, Deus altera as expectativas dos justos. Deus altera. Às vezes você tem uma esperança e Deus vai fazer algo que vai além e diferente daquilo que você está esperando. Tem gente que pensa que Deus vai manter ele no limite. Deus está vendo algo muito mais além. Tem gente que na dor pensa que Deus vai deixar ele perecer naquela situação. Deus vai alterar esta situação. Eu já vi muita gente na dor dizer: tá bom, Senhor, igual Elias, eu não sou melhor do que meus pais, mata-me. É como que um pedido de eutanásia espiritual, né? É a oração da eutanásia: mata-me, Senhor, para ficar livre dessa dor. Mas não, Deus não vai te livrar da dor por meio da morte. Deus vai te livrar da dor por meio da honra, ou por meio da inversão de lugares. Ou Deus vai te honrar, ou Deus vai fazer com que os lugares sejam alterados, daqueles que te humilham, daqueles que prevaricam, daqueles que te atacam. Deus ainda faz isso. Eu tenho 5 minutos ali. Deus fez isso com Jó. Abra a Bíblia, Jó 42:10 e Jó 42:12, o 10 e o 12, e a gente para por aqui. O 10 diz assim: o Senhor restaurou o que? A sorte. Tem uma versão que diz: o Senhor mudou o cativeiro. Tem uma versão que diz assim, né? O Senhor virou o cativeiro. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Versículo 12: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Não percebam a mudança? Um homem que parecia que iria terminar a sua história na humilhação. Quem é este homem? Jó. Jó, ele aparece nas Escrituras como sendo alguém elogiado por Deus, Deus destacando as qualidades de Jó para o pior inimigo que a pessoa pode ter aqui, porque o ser humano ele pode ter duas classes de inimigo: humano ou espiritual. Pode ter inimigos humanos. Jesus disse, e Paulo também disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o quê? Dá-lhe o quê? Claro que ele não está falando de demônio nem de Satanás. Satanás não tem fome. Ali está falando de seres humanos que se declaram inimigo das pessoas.
Mas tem outro tipo de inimigo, Satanás, os demônios. E Deus resolve fazer propaganda das virtudes de Jó para a pior classe de inimigo, que é o inimigo espiritual. O Senhor chega a dizer a Satanás e colocar em destaque as qualidades de Jó, notabilizou as suas boas qualidades. Capítulo 1, versículo de número 8, Deus diz ao diabo: tu tens observado o meu servo Jó. Irmãos, pare aqui, eu já vou encerrar. Mas o que é que Deus pode dizer de mim e de você para Satanás? Será que Deus poderia dar testemunho de mim para o diabo? Tu tem observado o meu servo Elmi, cabe enrolão. O que é que ele diria de mim? Às vezes eu estou lendo a Bíblia e fico pensando: meu Deus, qual o meu nível diante dos teus olhos? Qual é a tua admiração, no sentido figurado da palavra, com relação ao meu caráter, à minha vida? Porque ninguém conhece a gente como o Senhor. O salmista disse: tu me sondas e me conheces. E sabe qual é a palavra para sondar ali? É: me colocas pelo avesso. Igual uma pessoa quando vai calçar uma meia, um homem, uma mulher, que a meia está assim, você vai desaversá-la. É isso que o salmista está dizendo: tu me coloca pelo avesso, e tu sabes tudo, por fora e por dentro. Então o que Deus diria de mim? O que Deus diria de você? Eu não sei. Isso é só para a gente analisar. Mas Deus disse a Satanás: ele é meu servo, ele é temente. É o que mais? Ele é o que mais? Além de temente. Está aí o texto. É o que? Íntegro. É o que mais? Reto. São qualidades intrínsecas do caráter de Jó, e ligado também à sua reputação. Mas Deus está tratando do caráter para quem conhece pelo avesso. Ele está dizendo: eu sei quem é Jó. E Deus às vezes coloca a gente em cada bocada, não é não? Que Jó estava lá vivendo a vida dele, chamando os boi, os cavalos, a jumenta, criando os filhos, orando, plantando, colhendo, e não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. E Deus estava pegando as qualidades do seu caráter e colocando na mesa e dizendo: vou testar e vou aprovar. E às vezes a gente não sabe, porque a gente passa por cada luta, por cada tribulação, por cada angústia, e a gente fica: por que está acontecendo isso? Eu vou te dar uma resposta: é porque as tuas qualidades estão na mesa de avaliação de Deus. Quando você começar a atravessar situações difíceis e vier os questionamentos: por que isso? Lembre-se disso: Deus está colocando a tua fé, o teu caráter, as tuas qualidades em uma mesa de avaliação e dizendo a Satanás: vê se ele não é o que eu sei que ele é, vê se ela não é o que eu estou dizendo que é. Você aqui não está entendendo nada, mas Deus está te elogiando lá em cima e está dizendo: pode comprovar. As lutas não é para te matar, as lutas é para testar aquilo que Deus sabe de ti. Você não vai morrer nessa batalha, você não vai morrer nessa peleja, porque o Deus que está colocando as tuas qualidades em teste é o Deus que conhece a tua estrutura, é o Deus que sabe os teus limites. E tem hora que parece que a casa vai cair, mas não cai, porque quem está te provando, Ele também está te dando graça.
Ele disse a Paulo: eu não vou tirar o espinho, mas vou te dar graça. Eu vou te dar graça. Você não vai morrer, você não vai enlouquecer, você não vai correr, você não vai depender de remédio para dormir. Deus está dizendo: eu estou te provando, mas também estou te dando graça, e eu sei porque estou fazendo isso. Fique em pé. Você está diante de um Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, inclusive dos teus inimigos. Deus tem o controle dos teus inimigos na mão dele. Deus tem esse controle. Filho, eu já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, o que falei acontecerá. E porque entristeces o teu coração, aleluia, se a vitória é certa, passa o vento e a chuva, mas chega o verão, aleluia. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Eu não mudo, aleluia, 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 aleluia. Eu não mudo, aleluia. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo, aleluia. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo: o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda te dizer: sou o dono da glória, aleluia, aleluia. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abrir. Eu não mudo, aleluia. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo, aleluia. É chegado o momento, escuta a voz de Deus, vou te responder. Todo este silêncio do
grande prova vai resplandecer. Marque a hora e os minutos também. Aleluia. Meu relógio não para e na hora marcada tua vitória vem. Aleluia, aleluia. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Eu não mudo, aleluia, diga, eu não mudo. Eu não mudo, glória a Deus. Eu não mudo, filho, nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Porque choras assim, filho, olha para mim. Eu não mudo, 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 filho, nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Porque choras assim, filho, olha para mim. Eu não mudo. É só glorificar, é só glorificar. É só glorificar que a vitória virá. O meu nome